Beleza, bom, a gente terminou na aula passada, né, ali o nosso Part Selector praticamente está pronto, acredito que a gente finalizou aquele componente, e agora a gente vai passar para o próximo, nesse fluxo todo aqui que a gente tem no nosso gabarito aqui, que é o nosso skate, tá? E o nosso skate é o seguinte, no momento, o que está rolando, tá? Se a gente girar aqui tudo o nosso skate e tal, vamos imaginar que o nosso usuário quis ficar nesse ângulo aqui para ver um pouco melhor o truck, sei lá. E a gente clicar em algum aqui dos nossos Part Selectors ou escolher uma cor, primeiro que a gente não está atualizando nada no skate por enquanto, então beleza. E a segunda coisa é que ele não está voltando para a posição inicial, tá? Por que isso está acontecendo? Porque a gente ainda não está mandando atualizar ele. Então se a gente fizer o seguinte agora, a gente vai lá nos nossos Observers, cadê? Aqui. E aí, eu vou importar aqui o nosso skate, vou copiar essa linha aqui de cima para agilizar a minha vida, Ctrl V, aqui eu vou chamar de skateboard, aqui se não me engano vai ser maiúscula porque é o nome da pasta, beleza. E aí agora se eu chamar o nosso skateboard logic aqui ó, no change skateboard, do mesmo jeito que a gente fez com o color picker e também com o part selector, eu vou fazer isso agora, tá? E aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então vai ser skateboard logic, beleza. E vamos passar o data, né? Porque ele tem que receber o current item e o color para poder atualizar nele. Ele precisa saber qual que é o current item, se é roda, se é deck, se é truck, para ele saber qual elemento ele vai atualizar, e ele também precisa saber a cor, beleza? Mas a gente não chegou ainda lá, quero te mostrar outra coisa antes. Olha só, beleza, então a gente está chamando. O que vai acontecer agora? Quando eu clicar aqui, vai lá nos nossos observers, vai disparar todos os change part, change skate, change color e tal, e se eu tiver com o nosso skate girado assim, quando eu disparar, ele vai voltar para o lugar inicial. Na verdade, ele até duplicou, a gente precisa corrigir isso aí também, tá? Mas a versão dele atualizada, né, que teria a cor correta ou a cor modificada, seria essa aqui, tá? E ela fica, então, ela volta na posição inicial, tá? E aí a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar criar um novo elemento lá no nosso store, aqui, que vai ser o objeto position. Na verdade já tem aqui, eu não lembro se eu já tinha colocado desde o início, acho que sim, né? Eu tô ficando maluco. O objeto position, então, eu não sei se ele vai ser um array, tá? Eu vou tirar e vou colocar ele para null também. Então, eu tinha imaginado que ia ser um array, mas a gente depende de como o Three.js vai jogar isso pra gente. Então eu vou iniciar ele como nulo mesmo, tá? E aí, o que vai rolar agora? A gente precisa então, se a gente olhar lá no nosso gabarito, a gente precisa disparar um handle aqui, tá? A gente precisa disparar um handle. Aqui ficou color picker, eu não atualizei até agora, eu já vou pedindo desculpa mais uma vez, tá? Aqui é skateboard, tá? O nome do componente. Então, aqui no skateboard a gente vai ter que ter um handle para a gente enviar o skate position, tá? Então é isso que a gente vai precisar fazer. E a gente vai fazer isso agora, tá? Olha só. Aqui, então, a gente tem que ir lá no nosso skateboard logic. Então, você pode abrir o arquivo skateboard logic, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que tem bastante linha quebrada aqui, tá? Salvei. Tá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que capturar o giro dele ali, a posição dele girado, certo? Então, quando ele estiver assim, a gente precisa capturar essa posição, ou enfim, independente da posição que o usuário colocou, a gente precisa capturar. Para a gente fazer isso, a gente vai usar finalmente o Orbit que a gente criou aqui, ó, mas por enquanto ele não teve quase que nenhum papel, tá? Mas o Orbit, essa movimentação que a gente faz aqui, ó, é com ele, tá? Só que ali a gente está só fazendo um controlador do Orbit que a gente não usou ainda, beleza? Aqui nessa variável aqui é um controlador do Orbit. A gente não usou o controlador, mas ele já está sendo aplicado na cena, tá? Aí o que a gente vai fazer agora então? A gente vai começar a mapear isso aí. Se a gente vai usar outro elemento também, tá? Que é a câmera, porque essa posição que vai girando, o que registra ela é a câmera, não é o próprio objeto. Tipo, não, é como se não fosse o próprio skate que está girando, mas é como se a câmera estivesse girando em torno do skate. É meio maluco isso, mas é a câmera, não é o skate que está girando, tá? E aí a gente vai então em conjunto com a câmera e o Orbit capturar esses dados e enviar eles para a Store e atualizar a Store. Então vamos por partes como sempre. A primeira coisa que a gente tem que fazer é capturar
essa posição, certo? Para a gente fazer isso, a gente vai usar aqui o nosso Orbit Controls, e aí eu estava dando uma olhada na documentação aqui do Tree.js para te mostrar certinho como que a gente vai fazer isso, tá? Olha só, aqui eu digitei Orbit, tá, na pesquisa, e entrei em Orbit Controls, e aí eu fui rolando a página até chegar nessa parte de Events, aqui, ou eventos, tá? E ele tem um evento Change, que vai interessar pra gente, e a gente também vai usar o evento End, tá? Que é quando finaliza. O change, ele vai ficar executando o tempo todo enquanto o nosso usuário estiver movimentando aqui o skate. Ele vai ficar executando o tempo todo. Eu vou te mostrar agora, tá? A gente vai fazer o seguinte, o Orbit Controls nosso está aqui dentro dessa variável. Então eu vou fazer só um console log aqui. Na verdade eu preciso fazer o evento. Então vai ficar assim, ó, controls, ponto. Quando eu coloco ponto, ele já me dá aqui umas sugestões, tá? Essa caixinha aqui, o nome dela é IntelliSense, tá? Não é o nome dela, mas é um nome para esse tipo de funcionalidade aqui, é o IntelliSense. Eu acho que eu nem falei isso aqui no curso, tal, mas ó, quando é uma caixinha purple aqui, meio roxa, lilás, tal, é método. Quando é azul, é propriedade, tá? E eu vou procurar aqui agora, é engraçado e bom, não é engraçado, é só muito bom, na verdade, que ele dá pra gente exatamente o que o Orbit Controls, que no caso está guardado nessa variável aqui, suporta, né? O que tem, o que ele disponibiliza pra gente de métodos. E aí a gente tem um método chamado change, tá? Se a gente der uma buscadinha aqui, tá? Na verdade, o método change, ele não é um método que eu vou colocar assim, ponto .change, tá? Eu preciso fazer um add event listener, aí sim eu passo o change, tá? É isso mesmo. E aí o segundo argumento, como sempre, uma função, beleza? E agora eu vou fazer o que aqui, tá? Tá vendo que a gente passa uma câmera para o Orbit Controls? Então ele fica controlando a câmera. É o Orbit Controls que faz, quando a gente gira lá e interage, a câmera se movimentar. Então, a gente tem essa câmera aqui definida, ela está guardada nessa variável aqui, a gente vai trabalhar com ela daqui a pouco também, mas aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para ele me dar console.log câmera, ou seja, me dê log da câmera que você está controlando então, e vou salvar. E agora a gente vai olhar lá no console e a gente vai ver o que vai rolar e de onde a gente vai extrair a posição, tá? Então, beleza, tá limpinho aqui. Eu vou começar a movimentar e olha só, ele vai me dando um monte de console log, ó, 308 já. Aqui dentro desse objeto, tá? A gente tem o quê? A gente tem o position, tá? É esse position aqui que interessa pra gente, que é a posição da câmera atual. Então, se eu der console log só no position, olha só, position, tá? E começar a movimentar aqui agora, deixa eu limpar aqui. Olha só, ele vai dar X, Y e Z dentro desse objeto. A gente precisa guardar essas informações e enviar elas para a nossa store, para o nosso objeto state, né? Lá dentro daquele item lá que é Object Position, né? Atualizado, beleza? E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é guardar esses dados aqui em variáveis. E aí, como que funciona? Como que eu capturo esse último elemento aqui? Lembra que eu comentei agora há pouco que a gente vai usar também essa outra propriedade? Aqui tá falando, ó, ela é disparada quando a interação finaliza, tá? Então, se eu fizer agora aqui a mesma coisa, só que ao invés de change, eu fizer end, né? Ou seja, quando finalizar de girar ou a interação, né? Eu quero que você me dê um console log da câmera position. Então, eu vou até comentar esse aqui para não ficar logando todos, tá? E aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu estou aqui no console log, no console, e eu vou começar a movimentar. Não está aparecendo nada. Estou com o botão segurado ainda. Agora 1, 2, 3 eu vou soltar. 1, 2, 3. Na hora que eu soltei, ele logou, beleza? Isso aqui é aquele evento de end, ou seja, quando finalizar a interação. E aí, nesse evento de end, ao invés de a gente fazer console log, a gente captura esses dados e guarda em variáveis, tá? Então é assim que a gente vai fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar essas variáveis fora do escopo do evento, tá? Porque a gente vai precisar acessá-las depois para enviar elas para frente, tá? Na verdade, eu estou pensando aqui, a gente pode declarar elas aqui dentro mesmo, tá? A gente não vai usar esse evento aqui agora, eu queria só te demonstrar, a gente pode até deletar ele. Acho que a gente pode guardar elas aqui dentro mesmo,
Não sei se a gente vai usar elas depois, eu acho que não. Então vamos declarar elas aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer aqui 3 variáveis, tem que ser let, porque esse valor vai ficar mudando, né? Então não pode ser const. E aí eu vou chamar de xPosition. Vai ser igual a câmera.position. Aqui eu poderia fazer um destructuring, né? Mas eu tô com preguiça. E isso aqui também não é exatamente errado. É só o destructuring que é uma feature nova, né? Então aqui agora eu vou fazer y. E aqui eu vou fazer z. Beleza, resolvido. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que disparar isso para frente, a gente tem que mandar isso para nossa store como uma nova store, como a gente fez em outros componentes. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa importar o subject aqui em cima, que é onde está a nossa funcionalidade de disparar isso com o nosso handler, né? Então vamos lá, import subject from. A gente tem que sair dessa pasta, sai mais uma, entra na pasta store e pega o subject. Exatamente. Aqui, peguei você. Beleza, agora a gente desce lá na nossa funçãozinha que a gente está fazendo. E aí, quando a pessoa interagir e soltar, vai fazer o quê? Subject ponto handle store change. E a gente tem que passar uma nova store. Ou seja, a gente tem que importar a store existente, a gente tem que fazer um if, se tiver, manda a nova, ou atualize a nova. Se não tiver, manda a padrão, tá? A gente fez isso também em algum outro componente, eu acho que eu só vou lá copiar e colar. Acho que foi aqui no Part Selector, inclusive, deixa eu só ver isso. Eu já vou copiar o state daqui de cima, do Part Selector, e vou colar aqui, ó. Beleza, é o mesmo caminho. E eu acho que a lógica foi exatamente a mesma. Vamos dar uma olhada lá no evento dele. Exato, se tiver data, faça um new state com o data, se não tiver, faça um new state com o state. Só que no nosso caso, a gente não vai mandar o current item, a gente vai mandar o skate position. Então eu vou copiar isso aqui daqui, que vai ser muito útil, vai economizar tempo, e vou colar lá no nosso evento agora no skateboard. Cadê ele? Ué, perdi. Aqui. Beleza. Então, antes de fazer o handle aqui, né, o handler, eu vou fazer essa lógicazinha aqui. A gente precisa declarar esse new state aqui fora, né? Let new state, que não vai ter nada dentro ainda. Beleza. E aí agora, no new state, a gente vai fazer o quê? A gente vai passar, não é current item. A gente tem que olhar lá o nome, que é o quê? Object 3D position, tá? No nosso objeto state. Então eu vou copiar daqui também para agilizar a minha vida. E vou substituir current item por Object 3D Position. E aí, isso aqui vai ser o quê? Vai ser um objeto. Então a gente tem que passar um objeto aqui como um novo elemento, tá? Não vai ser um valor único, vai ser um objeto. Esse objeto, então, vai ter o que dentro dele, tá? Vai ter... Deixa eu só pensar aqui. É isso mesmo, tá? Dentro dele vai ter o quê? X, Y e Z. Para facilitar a minha vida e eu passar só isso aqui, ao invés de eu ter que colocar x, dois pontos, é igual a y position, etc, etc, eu posso tirar esse pos daqui, ó, e as minhas variáveis vão se chamar apenas x, y e z. E aí já resolve. Então agora a gente está passando x, y, z, que é referente a essas 3 variáveis aqui, como um novo objeto. E ele vai ser um objeto, então, é isso mesmo. Beleza, certinho. Deu para pegar aí, né? Tranquilão. Então tá. Agora a gente tem que testar isso aqui para ver se funcionou e na verdade a gente tem que mandar, né? A gente não tá mandando ainda. Então vou mandar o new state. Agora sim a gente tá mandando. Ou seja, toda vez que um usuário girar o skate ali, interagir com esse skate e soltar, ele vai mandar essa informação aqui que atualizou o skate position, beleza? Tá. Então vamos lá. Agora, para a gente conferir se essa informação veio mesmo, eu vou lá no início, porque o que vai acontecer? Quando o usuário soltar, vai lá nos observers, vai entrar aqui no skate, no change skateboard, vai passar esse novo objeto como store, né? Como data, desculpa, e vai entrar aqui de volta. Quando entrar aqui de volta, eu vou fazer um if aqui no início, falar assim, ó, if data, ou seja, se tiver data, eu quero console log desse data. Console.log data. Beleza. Então, se tiver data, vai vir agora o nosso elemento lá, skate pos, né?
skate paused position com o XYZ que a gente acabou de capturar. Vamos testar. Eu vou limpar aqui, eu vou começar a movimentar e eu vou soltar. E veio... Cadê? Aqui. Aqui é o nosso objeto. Beleza. Vou abrir ele aqui e maravilha. Veio, ó. O nosso Object 3D Position veio X, Y e Z. Maravilha. Primeira parte concluída, tá? A gente conseguiu capturar os dados do skate. E aí, então, na próxima aula, a gente vai transformar esses dados. Na verdade, a gente não vai transformar. A gente vai usar esses dados, né? Para quando atualizar alguma coisa na tela, o skate fique nessa posição, na mesma posição que ele estava antes, ao invés dele ficar, ao invés dele resetar na tela, né, para a posição inicial, belezinha? Então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.